Rio de Janeiro. Em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro e do Conselho Empresarial de Assuntos Culturais, agradecemos suas presenças nesta reunião, que tem como objetivo alargar as formas de compreensão e de sensibilização para os desafios técnicos, financeiros, institucionais e políticos para a preservação dos bens culturais e sua fruição, e assim responder os questionamentos e a insatisfação do cidadão comum em relação aos projetos, custos e prazos para viabilizar uma ação de preservação ou de restauro, assim como os investimentos ininterruptos da conservação preventiva. E abordar os desafios do presente, do futuro, do seu uso e as disputas pela memória. Para falar sobre o tema, convidamos a arquiteta, urbanista e consultora na área de patrimônio e gestão urbana, Jurema Machado. Jurema foi presidente do IPHAN, 2012 a 2016, coordenadora do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil, 2002 a 2012, presidente do IEFA, Minas Gerais, entre 1995 e 98, e atuou em consultoria para o programa Monumenta de 1999 a 2001, além de ter coordenado áreas de planejamento e controle urbano dos municípios de Ouro Preto, Belo Horizonte. Jurema, seja muito bem-vinda, nós agradecemos a oportunidade de ouvi-la e sensibilizar o nosso público em relação a esses desafios. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite da Associação Comercial através do Conselho de Cultura. Bom dia, Douglas, bom dia, conselheiros, conselheiras, enfim, um grupo aí de amigos e devotados ao patrimônio que eu imagino que vão se juntar aí a essa nossa live. Eu que agradeço a oportunidade desse contato e peço desde já a compreensão de vocês, porque nós temos aí uma plateia, né, uma assistência, que ela é híbrida entre especialistas, não especialistas, e eu acredito que o foco maior seja a equipe a própria comissão, né, de cultura da Associação Comercial, e eu organizei um pouco essa fala a partir do que o Douglas me apresentou como sendo as demandas maiores, as dúvidas, as inquietações maiores de vocês, e, além do mais, ele me apresentou um leque imenso, né, que eu tive aí uma dificuldade de selecionar, vamos dizer, de até escolher um título para essa fala, e, portanto, eu vou tratar de alguns temas, primeiro, para alguns muito recorrentes e mais do que conhecidos, para outros pode ser que a coisa passe muito superficialmente ou muito rapidamente. Então, assim, feita essa ressalva, eu vou usar aqui um PowerPoint que, na verdade, sobretudo, vou me apoiar nas imagens, eu acho que as imagens são importantes, né, para falar desse tema. E espero que a gente tenha, ao final, um tempinho de poder conversar, né, sobre essas questões todas. A palestra, deixa eu abrir essa coisa aqui, apresentação do começo. Estão vendo aí, gente, a tela azul? Entrou, Douglas? Entrou. Tá Ok. ótimo. Então, foi só isso aí que o Douglas me pediu, os desafios da preservação, da gestão e do uso do patrimônio cultural brasileiro. Então, eu vou tentar navegar aí nesses temas, sem, obviamente, conseguir me aprofundar em nenhum deles, né? Mas, pelo menos, tentando dar uma abordagem mais geral. E aí, antes de começar a falar de procedimentos, de desafios, etc., eu acho que vale a gente pensar um pouco em conceitos, assim, o que vem, né, à nossa cabeça quando mencionamos a palavra patrimônio? O que pensamos sobre isso? E por que esse ou aquele bem é considerado patrimônio? Na verdade, não vamos dizer, no senso comum, na opinião, né, de quase todo mundo, a ideia de patrimônio remete à herança, alguma coisa que é passada de gerações,
remete também, né, já com a nossa experiência de convivência com a política de patrimônio, remete à ideia de algo controlado, restrito, difícil, hermético, voltado para o passado, né? E, mais recentemente, também a ideia, né, no caso do Brasil, a ideia de tombamento, né, ou seja, há uma associação muito direta com a medida legal, né, de proteção que existe na legislação brasileira. Mas, mais do que... nenhuma dessas afirmações é totalmente incorreta, mas todas elas são parciais, né? E mais interessante, então, é pensar por que esse ou aquele bem é considerado patrimônio. E pensar de uma forma mais livre, né, desse nosso arcabouço, vamos dizer, legal, dessa nossa experiência. A primeira noção, né, associada à ideia de patrimônio é a noção de tempo, né? Tempo, que é um conceito tão difícil, né, para a filosofia, para a física, para tudo mais, e que alguns filósofos, Heidegger, né, trata muito disso. Eu não sou uma versada, não aprofundo em filosofia, mas muitas vezes é lá que a gente busca um pouco de, né, pensar fora da caixinha, tentar compreender esses conceitos que a gente usa tanto e não entende por quê, né? O Heidegger, naquele Ser e Tempo, ele fala que a consciência do tempo é a própria consciência da existência, né? Nós vimos isso agora, né, com esse período de Covid, em que ficamos reclusos e pensando assim, em finitude, né? Todo mundo passou essa ideia pela cabeça, independente de que idade que tenhamos e que risco que estejamos correndo, mas essa ideia de finitude, essa noção, né, de onde estamos, que mundo é esse, ela veio muito presente nesse momento. E essa ideia que ela é um pouco vaga, mas ao mesmo tempo totalmente presente nas nossas vidas, ela se realiza, o tempo se realiza no espaço, né? A forma mais concreta de perceber o tempo é a sua relação com o espaço. Tudo isso é matéria, né, do patrimônio. Um outro conceito associado, né, que está nesse emaranhado de quando a gente seleciona ou pensa assim, bem sobre patrimônio, é a relação de memória e história, né? Memória mais do ponto de vista individual, né? E sempre a memória também relacionada com o tempo, porque a memória não deixa de ser, aliás, ela é o tempo todo um desejo de futuro, é um desejo de permanência, né? E a história como formas de relato dessa memória, vista numa perspectiva mais ampla, menos individual, mais coletiva. Identidade e significado também um pouco nesse sentido, quer dizer, identidade como uma memória, uma representação de uma memória coletiva, ou seja, a gente está falando de preservação da cultura quando a gente pensa em identidade, e significado, as formas de representação disso. E no caso do patrimônio, a questão da técnica, né, que é sinônimo do tempo, né? Ela é sinônimo, através da técnica, quem tem experiência, né, nessa área consegue decifrar exatamente a passagem do tempo, né? Porque a técnica materializa, a cada tempo corresponde uma técnica, e essas técnicas materializam. E técnicas que eu digo não só técnicas construtivas, nós estamos falando muito do material, mas também poderíamos estar falando do patrimônio material, do conhecimento, dos saberes. Ela materializa vamos dizer, o movimento, a transição da cultura. Com isso tudo, né, num grande caldeirão, a gente escolhe e seleciona bens que são patrimônio. Tem uma expressão do Antônio Augusto Arantes, é um antropólogo, foi presidente do IFAM, e reflete e trabalha muito esse tema. Pois é, então vamos ver se a gente fecha aí. Pessoal, acho que tem um áudio ligado. Então, o Arantes, nesse livro Preservando o Passado, ele fala que o patrimônio é um trabalho de construção e destruição do passado, pensado e realizado nos termos do presente. Essa frase muito curtinha, que está no meio de um contexto maior, ela é tão forte, assim, ela é tão sintética, porque fala em construção e destruição. A gente tem que lembrar que quando a gente seleciona alguma coisa, a gente, aspas, desseleciona outras, ou seja, são escolhas, nós estamos deixando coisas para trás, né? Nós não estamos trazendo para o presente
tudo aquilo que a sociedade foi acumulando. Então, nós estamos também, ao mesmo tempo que selecionando, nós estamos retirando, vamos dizer assim, dessa nossa maleta, né? Dessa nossa canastra em que guardamos essas referências. E ele é pensado e realizado nos termos do presente. Essa é outra dedução assim, né, dessa frase anterior, muito rica, porque a gente tem que se lembrar que nós estamos fazendo escolhas baseadas no que pensamos hoje, no que queremos hoje, nas visões de mundo, nos desejos, nas compreensões que temos hoje. Volta e meia eu vejo assim, o IPHAN, não sei o quê, não preservou o ecletismo, porque os modernistas tiveram esse tipo de crítica, o fulano deixou demolir tal coisa. Tem muito a ver com essas visões de presente, daquele momento, de valores, né? Se são escolhas, se nós estamos fazendo escolhas, nós estamos nos baseando em valores. E qual valor e valor para quem? Isso muda com o tempo, né? E se muda com o tempo, é por isso que o processo de seleção de bens, ou seja, aquilo que eu vou levar para proteger por meio do tombamento, ou de uma outra política, ou de um outro instrumento, é um processo complexo e que tem que ser muito valorizado no campo do patrimônio. Ele né? Mas ele, às vezes, é mal compreendido. Por quê? Ao fazer a seleção, nós estamos definindo critérios quanto as políticas de patrimônio, a mudança da política de patrimônio, ela é diretamente relacionada à entrada de novos atores nesses processos de seleção de bens, de eleição, de prioridades, critérios, dos próprios métodos. Traduzindo para uma questão bem concreta, quando a gente vê, por exemplo, legislações maiores, né, tipo Constituição Federal, Constituições estaduais, leis orgânicas de município, fazendo seleção de bens para proteger, a gente incorre em um erro. Quer dizer, há uma jurista que é uma referência na área do patrimônio, que é a Sônia Rabelo, ela explicita isso muito bem, porque o legislativo ele não passa pelas mesmas etapas, né, que levam um processo seletivo de bens para serem protegidos como patrimônio, que né, os processos de tombamento ou são os processos de registro, no caso do patrimônio imaterial. Esses processos eles tendem a ser cada vez mais transparentes, mais democratizados, eles foram muito guardados às 7 chaves, né, no momento em que o patrimônio ficava o tempo todo na defensiva, né, tem que fazer isso logo antes que alguém derrube, antes que alguém agrida, mas especialmente com a entrada da política de patrimônio imaterial, que depende, sobretudo, dos atores, né, dos que o pessoal da área chama de detentores, né, dos bens a proteger, essa política vem sendo democratizada, vamos dizer, mais compartilhada, sem ingenuidade, vamos dizer assim, né, porque, de fato, ela mexe com interesses individuais, não estou dizendo que não são legítimos, mas são, e no plano do coletivo é que essa coisa tem que se resolver. E para vamos dizer, aterrissar mais nessa ideia de critérios, há um episódio bastante interessante, porque, na verdade, o que a gente seleciona é aquilo que diz respeito a valores daquele momento, né? Então, é conhecidíssimo na área do patrimônio esse período pós-Revolução Francesa, no início do século XIX, quer dizer, imediatamente após e até o início do século XIX, de destruição das representações do antigo regime. Quer dizer, os revolucionários começam a destruir castelos, vilarejos, igrejas, atacando esses monumentos, esses símbolos, né, do regime, até que alguém se levanta, no caso, um grupo de intelectuais, mas sobretudo Victor Hugo, né, escritor e intelectual, dizendo que não, que alto lá, que eram representações sim da monarquia, mas que ali estava, vamos dizer, acumulado uma história de conhecimento, de expressão cultural e artística de toda uma sociedade. Então, calma, né? Então, a política de patrimônio, inclusive, a estruturação dessa política na França decorrente exatamente desse momento, né, de conflito. Ela surge como uma reação a esse conflito. E não foi só lá na Revolução Francesa, né, essa ideia de que símbolos, né, símbolos materiais, eles são representação da cultura, e
vamos dizer, o que eles nos dizem, né, todo dia, diz respeito ao nosso presente, mas também ao que estamos construindo para o futuro. Vide os ataques, as demolições, a representações de regimes, né, no caso aí Berlim pós queda do muro, a Ucrânia com essa guerra que se iniciou, né, há tanto tempo atrás, já na discussão daquelas províncias separatistas, ou em Londres, né, destruindo, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu até aqui no Brasil com o Borba Gato, de certa forma, as representações do escravismo, né, esse senhor de escravos que é demolido, aí a escultura é julgada no Tâmisa, alguém que, quer dizer, coisas pelas quais a gente passa todo dia, mas que algum dia alguém lembra, fala, por que isso está aqui, né? E isso representa o quê? E a ideia, eu acho também muito, vamos dizer, didático pensar nesses dois exemplos que aí estão, que são os dois patrimônios da humanidade, que é o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e o sítio do Valongo, no Rio de Janeiro. Que os dois são memórias do que não deve acontecer mais. Quer dizer, a memória, as representações do patrimônio, elas não se prestam apenas a glorificar esse passado, vamos dizer, a transmitir, mas elas se prestam, sobretudo, a transmitir lições, conhecimento, acúmulo, né, de experiências. E alguns pesquisadores chamam isso de memórias dolorosas, no caso do Valongo isso apareceu muito, e eu me lembro, participei aí no início, na montagem da equipe toda que montou o dossiê do Valongo, eu estava no IFAM ainda nessa época, do caso do Valongo, e eu também tinha tido a experiência anterior da Unesco, eu dizia para o pessoal, olha, a questão material aí no Valongo, ou seja, o que os remanescentes, né, do cais em pedra, etc., eles são, vamos dizer, modestos, como são modestos vários outros sítios patrimônio mundial que representam, que tem relação com o tráfico atlântico, né, que tem alguns na África. Mas o que interessa no Valongo, não que vá se negligenciar nada disso aí, dos vestígios arqueológicos, que já são tão escassos, mas o que, sobretudo, dá força para esse bem como patrimônio da humanidade é o que ele representa como um crime contra a humanidade, né, que está aí materializado nessas pedras por onde passaram 1 milhão de pessoas trazidas como escravos da África, que não é diferente, né, do que aconteceu nos campos de concentração. E é interessante como é que esse mesmo espaço, né, de memória dolorosa, ele serve para uma ressignificação, uma reapropriação no presente, que é o que tem de mais rico ainda hoje nesse sítio, né, que é exatamente nisso que esse comitê gestor e etc. tem que trabalhar, quer dizer, não só isso, mas sobretudo isso, nessa apropriação que se fez ao longo do tempo, de ressignificar esse lugar, né, e dar para ele outras formas de vida, outra forma de expressão. Essa frase que está aí do lado, eu vou ler, talvez vocês não estão enxergando, o passado é um campo de batalhas, né, o passado não é pacífico, né, ele não é igual para todos, ele não se extingue, mas ele se transfigura, e refletir criticamente sobre ele permite interferir nas possibilidades do presente e do futuro. Esse que é, de fato, o sentido do patrimônio, é algo, vamos dizer, uma abstração, né? Mas eu acho que é bom para a gente entrar no tema pensando de uma forma mais, vamos dizer, mais abrangente. E aí começo a entrar na questão, na nossa, né, concreta, de Brasil, política de preservação no Brasil, o Decreto-Lei 25, né, que todo mundo conhece, que é a origem, que é a lei maior, né, da proteção, e a criação do IFAM, que ambos são praticamente simultâneos. Vale a pena falar do Decreto 25, porque ele, primeiro, persiste até hoje, é uma lei de 1937, que está fazendo 90 anos quase, né? E ele foi atualizado, eu diria assim, do ponto de vista conceitual, pela Constituição de 98,
E ele é reproduzido em estados e municípios nas políticas de patrimônio. Quer dizer, ele é a base da política federal, mas ele é a base também das políticas de estados e municípios. E eu vou chamar atenção só para algumas coisas que ele diz. No primeiro artigo, ele conceitua patrimônio, bens móveis e imóveis, fala em interesse público, de bens que remetem a fatos memoráveis e excepcional valor. Esses dois princípios, fatos memoráveis e excepcional valor, foi o que mais modificou no tempo, de 37 para cá, com essa atualização de conceitos, essa ampliação do sentido de patrimônio, e que a Constituição, o artigo 216 da Constituição, vamos dizer, sintetiza muito bem. Mas aí ele tem, mas nem por isso ele deixou de poder ser aplicado e ajustado à contemporaneidade. A palavra interesse público, né, tem que ficar aí nas nossas mentes, porque é a grande atrevimento, vamos dizer assim, desse decreto-lei. Ele se aplica, então, às pessoas naturais, tanto físicas quanto jurídicas. Depois, nos livros de tombo, quando ele elege 4 livros, arqueológico, etnográfico, paisagístico, histórico, belas artes, artes aplicadas, de certa forma ele está sintetizando aí o que ele quer proteger. Os livros de tombo, quer dizer, os bens são inscritos aqui ou acolá, na medida que eles tenham valores em 1, 2, 3 ou 4 desses itens aí. E esse tombamento ele pode se fazer voluntário, ou seja, as pessoas podem pedir, os proprietários, mas ele também pode se fazer compulsoriamente, né? Que é aí que vem essa ideia do patrimônio como algo autoritário e que a gente tem que ver ao longo do tempo. A principal consequência disso é um controle, vamos dizer assim, sobre as coisas tombadas do ponto de vista da sua transformação. Não só da coisa em si tombada, mas da vizinhança dessa coisa, ou seja, dos chamados entornos, né, dos bens. Ou seja, eles passam a ter uma tutela do Estado, entrando aí valores que são estéticos, históricos, culturais, que não é aquilo que é usual, vamos dizer assim, no controle de mudança, né, nas edificações. No final, eu coloquei aqui só para lembrar que já lá no artigo 23, ele fala que a União deveria buscar o apoio dos estados para fazer implementar essa legislação. Esse decreto ele tem de muito ousado, né? Nós estamos falando de 1937, o país era, sobretudo, um país rural, né? A maioria de sua população nas áreas rurais, muito apegado ao sentido de propriedade, e ele, vamos dizer, coloca a superveniência do interesse público sobre a propriedade individual, coisa que constituições muito posteriores foram fazer, e que está, claro, hoje no Estatuto da Cidade, uma lei que é de 2001, desculpa, que diz que a função social da propriedade é cumprida por meio disso e daquilo. A Constituição diz também isso, que ela remete ao plano diretor, ou seja, essa ideia de que a propriedade individual cumpre um papel coletivo, que por isso ela pode sofrer limitações, é muito avançada, né, nesse texto legal, e permanece até hoje. E, juntamente com o decreto, né, vem a criação do IPHAN, ou seja, chamado-se ISPHAN, o organismo, né, que vai implementar o que a lei diz, e aí eu vou caminhando, né, para chegar no caso do Rio, dizendo que nesse primeiro momento foram tombados 228 bens, ou seja, aquilo que os historiadores do patrimônio dizem que se refere como sendo a fase heróica, ou seja, vamos dizer, um grande avanço mesmo sobre coisas que estavam no limite do ponto de vista da preservação, e que se não se atuasse rapidamente sobre elas poderiam desaparecer, e que não foram só bens isolados, né, edificações e monumentos isolados, mas, no caso de Minas Gerais, foram essas 6 cidades a que o Rodrigo Melo Franco se referia como cidades-monumento, e que foram inscritas no Livro das Belas Artes. Isso diz muito sobre o que se entendia que era um valor a preservar, né, nessas cidades, e se entende até hoje, ou seja, elas como configuração urbana, como implantação, como solução, né, de cidades, elas tinham status, né, de belas artes, além das suas próprias edificações.
Então foram tombadas como conjuntos inteiros, né? Foi uma grande tacada sobre patrimônio urbano. No caso das grandes cidades, a coisa foi mais cautelosa. No Rio de Janeiro, foi um grande número de bens tombados em 1938, ou seja, imediatamente após, né, a criação do IPHAN, mas bens isolados, ou seja, não se fez a área central do Rio de Janeiro, o centro urbano, etc., não se incidiu a proteção federal sobre grandes conjuntos, mas sobretudo sobre bens isolados. Isso vai sendo modificado no tempo, mas nesse momento inicial, nas cidades em que se previa que fossem ter uma evolução, né, e menos, enfim, difícil de controlar, né? Então, a coisa foi mais parcimoniosa no sentido de eleger bens. Salvador é muito parecido a proporção de bens tombados de imediato e de bens individuais. E de lá para cá, hoje o Rio, eu consultei uma lista do IPHAN que eu já tenho de algum tempo, não consegui acessar pelo site, mas eu acho que está mais ou menos do mesmo jeito, tem 150 bens tombados, mas não são 150 elementos, são 150 processos de tombamento, e dentro de um processo de tombamento pode ter um montão de coisas, né? Mas são 150 processos de tombamento, 78 lá no momento zero de criação. Opa. E de lá para cá, vem sendo uma média de 10 processos por ano, e o que chama atenção, no caso do Rio, é uma preocupação, desde esse momento zero, com a questão paisagística, que também está lá no Decreto 25, que a paisagem poderia ser objeto de tombamento, e foi, né, no caso do Rio, que já tem essa menção a morros da cidade do Rio de Janeiro, e, ao longo do tempo, essas ações de preservação incidem muito sobre esses bens, que é um desafio gigantesco. Na época, a política ambiental era muito mais recuada, quer dizer, nem se podia falar em política ambiental nesse momento, e coube ao IPHAN fazer essa proteção de paisagem. Eu não tive tempo de pesquisar o que era essa relação morros da cidade, porque nos anos 70 vem aí o tombamento de Cara de Cão, Babilônia, Urca, Dois Irmãos, Pão de Açúcar, Pedra da Gávea e Lagoa. Antes disso, tinha o Parque da Tijuca. Então, não sei exatamente o que era morros, mas eu fiz esse registro aí só para dizer esse processo de tombamento pode ter sido re-ratificado, reorganizado posteriormente, mas para dizer que desde o momento zero a preocupação com o rio, a preocupação com a paisagem, né? Chamei atenção para alguns elementos aí, porque, por exemplo, o tombamento do Capanema, né, do edifício Gustavo Capanema, que era o Ministério da Educação e Saúde, que é também um tombamento muito, vamos dizer, prematuro, eu acho que ele é de 42 ou 48, não sei, porque era um edifício recém-construído, né, e denota isso que todo mundo sabe, que essa equipe de intelectuais que dirigiu o IPHAN e a política de patrimônio no momento inicial eram, sobretudo, modernistas, que valorizaram muito esse período colonial e o movimento moderno. Na verdade, isso está aí para lembrar que essas paisagens não existiriam com esse grau de preservação, por mais risco que se corra, ou por mais perdas que tenha havido, não fosse a atuação da política de patrimônio, que depois, ao final, acabam gerando, inclusive, o patrimônio mundial. Isso se estendeu para outros locais, né? Paraty foi tombado como município, Porto Seguro foi tombado como município, que também são dois locais muito devedores dessa ação preservacionista do patrimônio, antecedendo da própria ambiental. Continuando o movimento moderno, ainda, né, nesses primeiros anos, tombada Pampulha, de forma também muito precoce, porque o conjunto, que não deixa de ser um conjunto paisagístico, né, ele envolve edificações em torno da lagoa, ele incide, né, sobre o bem recentemente construído e muito polêmico, inclusive naquele momento, ainda muito mal aceito do ponto de vista da opinião pública, né, com várias resistências, inclusive à própria consagração da igreja, que era o bispo, na época, entendia que essa igreja não se prestava ao culto, e várias ameaças aí ao conjunto que fizeram também essa reação de proteção logo nos primeiros anos do IPHAN.
essa evolução da política de patrimônio, ela vai, e aí eu estou falando apenas do patrimônio físico, né, material, ela vai se estendendo para cidades, para diferentes regiões do país, também constantemente tratando a questão do ambiente natural, até que essas décadas de 80, 90 são décadas muito caracterizadas por uma busca de diversidade desse patrimônio, ou seja, não mais exclusivamente as belas artes, né, aquilo que foi muito valorizado no início, mas o que a Márcia Santana, que é ex-funcionária e pesquisadora no campo, chama de cidade-documento, vamos dizer, em contraponto ao que o Rodrigo Melo Franco chamava de cidade-monumento, que são valorizadas pelas informações que elas trazem, né, do processo histórico e cultural. Daí entram os movimentos de imigração, né, com construções modestas ou repetidas, inclusive, né, padronizadas em madeira, ou toda essa região norte, que foi muito esquecida, né, a região amazônica, pela política de patrimônio até esse período, né. E coisas ousadas, né, como Brasília, também uma cidade contemporânea em processo de transformação. Quando ela foi tombada em 90, ela tinha 30 anos, né, não estava nem ocupada totalmente, por uma série de circunstâncias decidiu-se pelo tombamento, que também refletiu na legislação distrital, e não fosse a presença do IPHAN, dificilmente essa cidade teria esse grau de preservação. Por mais que muita gente reclame, Brasília está super densa e ocupada e papapá, a cidade é muito preservada nos seus princípios, muito preservada no seu zoneamento, nos volumes construídos, e aconteceu com Brasília um caso interessante, que a população se apropriou dos conceitos. Então, não é fácil transgredir o patrimônio em Brasília, independente da presença do IPHAN, porque as pessoas sabem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que cabe, o que não cabe em cada lugar. Às vezes até extrapolam, querendo que o IPHAN atue sobre lugares que não tombou, como se estendesse a proteção. Mas é uma proteção, sobretudo urbanística, que não tem que ficar entrando no detalhe de construções, volumétrica, de uso, de implantação, mas que preserva o plano, né, do Lúcio Costa, sobretudo, e mais recentemente monumentos individualmente, especialmente no eixo monumental. Mas, para se ter uma ideia da pressão, né, da extensão do trabalho do patrimônio, que no caso, né, de Brasília, ele tem uma relativa compatibilidade com o uso do solo, plano diretor, etc. Esse tipo de situação, Serra da Capivara, que também é patrimônio da humanidade, protegido pelo IPHAN nos anos 80. Para tentar aproximar do nosso caso, quer dizer, nós lidamos com um ambiente bastante regulamentado. Eu acho que é por isso que o IPHAN se defende bem, quer dizer, por uma série de razões, mas o IPHAN, eu acho que a política de patrimônio, de uma forma geral, ela se defende bem de grandes agressões ou de grandes, vamos dizer, aviltamentos, porque há uma caixinha de ferramentas bem estruturada e que ela, se não houver compromisso por parte da direção, né, das instituições, vai haver o Ministério Público, vai haver a quem recorrer. Então, essa caixinha de ferramentas no nível da União, né, o decreto de 25, que eu falei, a Constituição, no artigo 216, que caracteriza melhor o patrimônio, uma legislação de 1961 relativa ao patrimônio arqueológico, e que, embora não seja norma de patrimônio, é uma norma que tem que estar compatibilizada desde o início, que é o que diz a Constituição sobre a questão urbana, a política urbana, e decorrente da Constituição e Estatuto da Cidade de 2001. Estados e municípios, vamos dizer, refletem um pouco essa norma federal, esse conjunto, né, esse arcabouço, usando os mesmos princípios. Eu aí não mencionei o ambiental, mas no caso do Estado é bastante importante a questão da política ambiental, e isso tudo vai incidir sobre o município, refletindo sobre seus planos diretores, parcelamento, uso do solo, alguns locais que têm planos setoriais, como foi, por exemplo, o plano aí do Porto Maravilha, ou leis específicas, né? No caso do Rio, a lei
que cria as APACs. Então, eu volto de novo para o Rio para dizer que como é que essa caixa de ferramentas, tantos entes e tantas normas incidem, né, sobre a cidade. E nós temos aí um órgão estadual, né, o INEPAC, e o município, ambos atuando sobre o patrimônio. No INEPAC, eu registrei, pelo que eu vi no site, 135 bens tombados, mas essa expressão até não está correta, porque, na verdade, são 135 processos de tombamento, e dentro de um processo, às vezes, tem muitos bens, ou tem sítios urbanos, ou tem uma coleção de bens. Mas, enfim, são 135 na cidade do Rio de Janeiro, que se soma aqueles 150 do IPHAN que eu mencionei lá atrás. O IPHAN hoje tem 150 processos, que também tem vários bens juntos. O município tem um conjunto de bens tombados individualmente ou protegidos por alguma forma de proteção individual, que eu não relacionei, e 32 APACs, que são essas áreas de proteção do ambiente cultural, que são manchas, né? Manchas urbanas protegidas, que hoje, pelo que está no site da prefeitura, são essas 32, que começam lá com o corredor cultural, na década de 80, e vão até o Grajaú, agora em 2014, passando por diversas configurações, né, de ambientes urbanos na cidade, ou seja, com um tipo de valorização que vai além daquela coisa da Belas Artes, do monumental e etc. Né? Então, no caso do Rio, essa norma das APACs, e é muito parecido com o caso de Salvador, com o caso de Belo Horizonte, é uma espécie de layer, né, como os arquitetos dizem, é como se fosse sobre o mapa da lei de uso do solo, com o que ele diz a lei de uso do solo, eu coloco um véu, vamos dizer que é uma outra camada que diz respeito a como atuar com o patrimônio. Quer dizer, eu não desconsidero que é a legislação urbanística, mas eu superponho aquilo que o patrimônio diz, deseja, entende que deve ser valorizado por meio de uma norma, de uma área, né, como a das APACs. São 32 aí no caso do Rio. Salvador tem uma chamada área de proteção cultural e paisagística, que é a mesma coisa. Belo Horizonte tem seu mapa de uso do solo totalmente superposto, quase, sobram poucas áreas com proteções de patrimônio. Aí tem um exemplo do mapa de uma APAC, né, da APAC do Saara, só para ficar mais concreta essa afirmação de que você tem, nessa legenda, são verdes protegidos pelo município, roxos pelo IPHAN, e os azuis pelo Estado. E essa mancha rosa é a mancha da APAC. Eu não tenho intimidade com os procedimentos aí do Rio, de análise e aprovação de projetos, etc., assim, como é que essa rotina se dá, mas esse mapa está aí só para dizer da complexidade, quer dizer, isso aí multiplica por 32, né, no caso da cidade do Rio de Janeiro, com todos esses bens em verde que tem algum interesse de preservação pelo município, mais todos esses outros variáveis. Embora, ou seja, essa política de patrimônio ela foi sendo incorporada pelas legislações estaduais, depois pelo uso do solo, como tem que ser. Eu não tenho nenhuma restrição, enfim, ao município, muito pelo contrário, entrar no campo do patrimônio. Na verdade, ele deveria ser o protagonista. A dificuldade que a gente tem não é de que o município atue, é de conciliar, né, esses vários momentos, esses vários procedimentos, e ter uma coisa mais célere ou mais compreensível. Né? Eu acho que da superposição dessas ações é que resulta muito dessa imagem, né, de que patrimônio é algo indecifrável, difícil, burocrático, que ninguém consegue resolver, que tudo toma muito tempo, etc. Em parte pelos projetos propriamente ditos. E a gente tem aí um outro ator, né, que é a Unesco, que selecionou o Rio com um dossiê absolutamente vanguardista em 2011, 12, não tenho muita certeza, como nessa categoria de paisagem cultural, que tem lá na Convenção do Patrimônio Imaterial. A Convenção, a Unesco não significa que é um ator que analise projetos, restrinja, proíba, etc. Ela não faz isso, ela se baseia, é um organismo internacional, ele se apoia na legislação do país para fazer essa seleção de bens, e a paisagem do Rio entra nisso.
para falar, né, porque eu acho que aí no caso do Rio, a questão da paisagem é muito determinante da ação do patrimônio, esse tema, ele é um tema que não sai da agenda, né? Ele é difícil e permanente. Quer dizer, eu sou de Minas Gerais, acompanho as coisas de Minas com uma especial atenção, e a questão da relação da mineração, por exemplo, com a paisagem, com o desenvolvimento urbano, etc. E durante um longo período foi só o patrimônio a enfrentar isso, né? No caso de Itabira, que tornou-se um símbolo, Itabira, em Minas Gerais, berço da companhia Vale do Rio Doce, né? Não é a Vale, quer dizer, o que virou a Vale de hoje, mas era a estatal CVRD, da qual o Brasil todo tinha muito orgulho, e que se estabeleceu logo no seu início uma polêmica, né, uma guerra com o Carlos Drummond de Andrade, que não por acaso era o chefe de gabinete do ministro Capanema e funcionário do IPHAN. Essa foto dele aí, ele está exatamente no edifício, né, no prédio, no Capanema, em que começa a se colocar em xeque essa ideia de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Hoje, em Minas, a discussão é maior, porque começa a se avaliar os benefícios, né, depois de Brumadinho e Mariana, os benefícios econômicos, inclusive, que em alguns aspectos são discutíveis, né? No longo prazo, eles são discutíveis, né? E, na época, a CVRD era bastante atrevida a ponto de publicar no Globo, em 1970, essa propaganda que era de página inteira, dizendo que há uma pedra, né, referindo-se ao poema do Drummond, há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. E é exatamente essa hora que a gente começa a se perguntar que desenvolvimento é esse. Essa imagem do Pico do Cauê, que parece um capricho, né, da Vale, ela poderia não ter destruído esse pico, mas naquele momento você não encontrava na opinião pública uma reverberação tão grande. O Drummond, esses dois perfis, são o perfil antes e depois da mineração. Ele fala: chego à sacada e vejo a serra do meu pai, a serra do meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. E aí, no final do poema, ele diz que essa manhã acordo e não a encontro, britada em milhões de lascas, deslizando em correia transportadora, deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e esse não passa. Essa guerra do Drummond com a mineração, ela se estendeu por toda a vida dele, né, a relação dele com Itabira, etc. A casa dele, a fazenda do Pontal, aquela do poema, né, eu era menino entre mangueiras e a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe, aquela fazenda virou lagoa de rejeito, foi desmontada a casa e levada para um outro local. E essa guerra continua, né, em Minas, e muitas vezes o patrimônio é o bastião, né? Essa imagem, tira o pé da minha serra, é de ontem. Tem uma guerra instalada em torno de um bem que é protegido pelo IPHAN, que é a Serra do Curral, mas há uma mineradora propondo uma mineração numa área que tangencia essa proteção do IPHAN e que está lá em análise pelos órgãos ambientais, e isso virou uma comoção dentro da cidade. Ontem eu soube que eles cancelaram a audiência pública, e há que se perguntar isso, quer dizer, a paisagem de Belo Horizonte é aquele perfil de serra. O que mais tirar, porque, inclusive, com impactos na condição da água, quer dizer, esses locais de mineração, é uma coisa que a gente se esquece, eles são abastecimento também, e eles consomem água para fazer a escavação, né? Tanto que aquelas lagoas são aquela sopa, né, de terra e água. O Pico do Itabirito, essa imagem que está aí do lado, é tombamento pelo Estado, pela Constituição do Estado, e isso não é uma brincadeira, ele é assim hoje, o Pico do Itabirito, só que a vista pública pela BR-040 e outras estradas, ela está do outro lado, então você não vê isso, a impressão que dá é que se der um empurrãozinho, cai o pico. Então, se eu entrei nesse tema do desenvolvimento, estou caminhando aqui para finalizar, que eu já vi que eu avancei muito, vem uma questão que o Douglas também tinha colocado, que é a questão do uso, né, que é um tema que interessa, preocupa vocês, a questão do uso, apropriação social, impacto econômico, e que isso que é visto como antagonismo são falsos antagonismos, se a gente pensar, inclusive, nas mudanças da economia, para uma economia de serviço, para os outros tipos de valores, né, que hoje, vamos dizer, dominam o ambiente econômico. Não vou entrar nisso, porque não é minha praia, mas eu acho que só de mencionar vocês estão situando, né? Quer dizer, as maiores
ações na Bolsa hoje são de bens que quase que intangíveis, né, como as redes, os Facebook, os Twitter, etc., e toda esses valores, né, de bens intangíveis e que estão nessa nova economia, né, e que o patrimônio se insere muito bem. Independente das modificações contemporâneas, só para dizer o seguinte, que essa defesa de que o uso é essencial à preservação, ela é antiga nos documentos que regem, vamos dizer, que são o ideário, né, da conservação, como está aí o exemplo da Carta de Veneza, da Unesco, em 64, da Carta de Washington do Comus, da Recomendação da Paisagem, que também é da Unesco 2011. O Ciro está aí, não sei se ele continua, o Ciro tem um livro sobre isso, né, falando da relevância do uso da apropriação como fator de preservação. E o turismo da mesma forma, quer dizer, não é turismo predatório, não é turismo burro, né, não é turismo troglodita que agrida os lugares ou que desrespeite práticas tradicionais e valores do patrimônio imaterial, que geralmente é o mais afetado pelo turismo, mas ele é, sim, um fator de valorização do patrimônio, e ele, como diz essa carta da Unesco, né, sobre o turismo, ele é não só como é que é bem interessante esse final, relação de conjuntos e turismo é dinâmica e deve ultrapassar os valores, não, ela deve ser gerida sob essa ótica, né, a ótica da compatibilidade em benefício de gerações atuais e futuras. E, mais recentemente, as discussões do desenvolvimento sustentável, que levam diretamente a um tema que eu não vou ter tempo de abordar, para a questão do patrimônio intangível, para o patrimônio imaterial, que é objeto de convenção da Unesco, objeto de legislação brasileira, vamos dizer, as práticas, os conhecimentos tradicionais, as formas de relação com a natureza, elas são altamente convergentes, né, com tudo que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, sem falar que essas práticas, formas de vida, etc., têm um valor que pode se materializar em bens, né, bens que interessam ao mercado, interessam a melhoria de qualidade de vida. Tudo isso, quer dizer, essa complexidade toda para dizer que hoje um bom projeto de preservação não é um projeto que resolva apenas problemas construtivos, né? Ele é um problema de restauro, vamos dizer, no estrito senso. Ele é um projeto que trabalha a questão do uso e da apropriação social, claro que ele transite bem nas aprovações, na viabilidade legal, nesse componente, né, da qualidade dele como intervenção física, né, nos bens, ele tem que ter equipes especializadas e, sobretudo, interdisciplinares, né, não se resolve apenas arquitetura, mas se resolve questões ambientais, por exemplo, na proteção de acervos, a relação com mudança climática, as condições que afetam hoje as construções. Então, essa viabilidade ela tem que ser muito mais vista de uma forma muito mais ampliada. E, claro, e pensar no pós, né? O projeto ele não se encerra numa coisa pronta, ele depende, ele tem que ter associado a ele as estratégias de gestão, de governança daquela intervenção, seja um edifício, seja um conjunto urbano, pós-intervenção. Quer dizer, o depois é tão relevante quanto vamos dizer, a forma de fazer chegar esse resultado à sociedade e avaliar e monitorar. Quer dizer, o projeto ele começa, aquela intervenção física que a gente associa, né, com a ideia de projeto, ela está no meio do caminho. Ela tem um tanto antes e ela tem um tanto depois. E eu acho que, sobretudo, é preciso avançar num monte de coisa, mas que, se tivesse que escolher, né, eu elegeria essa questão de eleger, de trabalhar o planejamento e o sistema de gestão, cultura, museus, patrimônio, de uma forma mais integrada entre os 3 níveis de governo, setor privado e comunidade. Isso parece retórico, mas não é. Na verdade, o grande estrangulamento está aí. E novos sistemas, instrumentos e, sobretudo, práticas, porque lei a gente tem bastante, instrumento tem bastante, mas práticas de gestão do patrimônio que envolvam as questões urbanas, a moradia, a melhoria das condições de vida. Hoje, o Rio de Janeiro tem aquele programa do Reviver Centro, não tenho muita certeza se é o nome correto, que está partindo exatamente desse diagnóstico, que é buscar
alternativas de preservação da área central, que é um dos maiores valores, né, do patrimônio do Rio de Janeiro, associando essa preservação à moradia, ou seja, ao uso, à intensificação, a gente andando na rua, acendendo a luz de noite. É isso que faz segurar o patrimônio. Cheguei nesse final muito corrido, desculpem o acelerado aí, mas estou disponível se a gente ainda tiver um tempo para algumas questões que vocês desejarem. Obrigada. Jurema, muito obrigado pela palestra. Antes de abrir as perguntas ao nosso público, eu gostaria de registrar e também até de fazer uma pergunta. A Jurema, com sua experiência sobre tudo que ela apresentou, ela está hoje fazendo a consultoria de um dos projetos mais bem coordenados no Rio de Janeiro, que é a requalificação do Museu do Itamaraty. Então, quais experiências de um projeto como o Museu do Itamaraty, que vem sendo pensado pelos seus gestores, cuidadosamente planejado, mas nem sempre atende ao prazo de quem está do lado de fora? Então, eu, como gestor público, só quem eu digo que eu desejo aos meus adversários que sejam gestores públicos, porque é muito fácil cobrar, é muito fácil questionar, e existe, você falou uma coisa importante, prática de gestão. Nós temos muitos teóricos que nunca administraram nada, não conseguem respeitar sequer a lei dentro do seu apartamento. Eu conheço um que certamente o imóvel dele não está aprovado pela prefeitura. Então, essa prática de gestão é muito importante. Eu queria que você falasse como que está se implementando essa prática, um projeto com planejamento robusto, sem pular etapas para atender um prazo político ou uma mobilização, mas o que é importante usando essa sua experiência no Museu do Itamaraty? Bom, estou tendo o prazer de ver que está aqui conosco o embaixador Eduardo Prisco, a quem a gente deve, vamos dizer, a crença do Itamaraty na possibilidade desse projeto, porque realmente é algo muito extenso, complexo, com um passivo muito grande, assim, de muitas lacunas de preservação, e que o embaixador acreditou nisso, foi atrás de soluções administrativas para se ter contratação de projeto, para se viabilizar a captação de recursos, e acompanhou isso até bem pouco tempo, né? Agora é sucedido pela embaixadora Márcia Amaro, que está mantendo aí o mesmo ritmo, o mesmo compromisso. Mas olha só, o tempo do Itamaraty, na verdade, se estão considerando o tempo em que, desse projeto do qual eu participo, que é liderado pelo Instituto Pedra, ele é até bem maior. Se alguém está reclamando do tempo, pode voltar bem mais atrás, porque o Itamaraty fez várias tentativas de viabilizar ações de conservação, seja trabalhando mais pontualmente, seja tentando uma abordagem mais ampliada, mas fez várias tentativas anteriores. O que ocorre ali? É uma conjugação de valores, né, muito especial, porque você tem um conjunto arquitetônico construído de 4 edifícios, um quinto que dá suporte a esses 4, que todos têm o seu valor do ponto de vista histórico, paisagístico e etc. Paisagem, jardins, também interessantíssimo. E dentro desses edifícios, um recheio fenomenal de acervos documentais, que são quase nada conhecidos do público. Alguns, no caso da cartografia, têm mais visibilidade, a participar de exposições e etc., né? Porque a coleção cartográfica do Itamaraty talvez seja a mais importante do país, enquanto coleção, mas ninguém praticamente sabe que isso existe, um pequeno grupo privilegiado de pesquisadores, etc. Agora, como fazer essa intervenção física nos edifícios, não se trata ali de restaurar a cornija, a platibanda ou a damascado das paredes. Ali é exatamente essa complexidade que eu tinha mencionado do projeto antes, que é, primeiro, que uso esse conjunto vai ter, que mereça uma intervenção desse porte, né, e esse uso está muito associado com a extroversão desses acervos, né, com dar conhecimento e poder
o Brasil usufrua, né, desse conteúdo, dá condições físicas, né, para que esses edifícios guardem bem esses conteúdos, que eles não têm mais, eles extrapolaram as suas quantidades, a biblioteca é muito maior do que o previsto, eles têm problema de ar-condicionado, de umidade, etc. Ou seja, os acervos, de certa forma, passaram a comandar esse projeto. E aí, em acervos, leia-se também a apropriação, uso, sentido, né, dessa restauração. Então, ela envolveu toda essa abordagem inicial, a parte de arquitetura, propriamente dito, que é, vamos dizer, subsidiária desse desejo de dar aos acervos visibilidade. A solução arquitetônica ela é mera consequência disso, é boa, inteligente, interessante, mas ela vem disso daí, para depois as práticas de gestão e manutenção disso no futuro, que, se por um lado melhora tudo, porque com o restauro se consegue, né, ter coisas mais conservadas e mais modernas e que consumam menos energia, etc., mas você tem mais uso, mais ar-condicionado funcionando, mais gente entrando e saindo, ou seja, custa mais, né? Custa mais para oferecer mais, mas é difícil também, né? Então, esse projeto já vai para 3 anos de execução mesmo, de desenvolvimento de projeto, já começa com ações, o Itamaraty vem fazendo algumas diretamente com seus recursos, essas ações sobre os acervos, sobretudo conservação de acervos, e vai começar com ações físicas aos poucos, ou seja, ele já tem então os 3 anos e ele vai durar mais 5, talvez, de implantação, no mínimo, né, se tiver sucesso na captação de recursos para executar. Falei muito correndo, se o Prisco tem mais detalhes, se quiser comentar. Estou vendo umas mãozinhas aí. Jurema, nós temos Sim. algumas perguntas já, então, pela ordem que nós temos aqui, vamos passar primeiro para o embaixador Prisco, depois para a Maria Luísa Nobre e, em seguida, para o Jorge Bragança. Então, Prisco, só para emendar a conversa no Itamaraty, é um prazer ter você aqui conosco sempre. Então, com a palavra, o embaixador Prisco. Obrigado, gente. Eu queria, sobretudo, enfim, dizer a alegria de estar com vocês outra vez e ressaltar a extraordinária capacidade da Jurema, que além de ser a coordenadora do projeto, enfim, a apresentação dela deve ser a 4ª ou 5ª ou 6ª vez, sei lá, que eu vejo a Jurema fazendo uma apresentação. E o que sempre me impacta é a capacidade que ela tem de passar por todos os assuntos, por todas as disciplinas, com a mesma desenvoltura. Agora, a parte conceitual de patrimônio, para mim, foi extraordinário. Ela consegue integrar as equipes que são as mais diferentes que você possa imaginar, porque esse projeto do Itamaraty tem coisas, você tem que planejar a requalificação de um edifício que tem dentro um acervo documental extraordinário, já que ela tinha falado antes enfim, problema de escravidão, ninguém pode pesquisar tráfico negreiro no Brasil sem pesquisar o arquivo do Itamaraty, né? Não foi atingido pela aquela ideia do Rui Barbosa de queimar todos os que também é pouco parte do que ela falou, né? O que você deve preservar, que momento histórico, etc. Enfim, documentação sobre escravidão foi, em boa medida, destruída no Brasil, do Itamaraty não. Mas então você tem que requalificar um edifício com um acervo lá dentro, ou tirar esse acervo, recolocar esse acervo em ordem para você não perder a organização dele, senão você não acha mais nada. Então, é de uma complexidade extraordinária
E a Jurema, ela como, já que a Maria Luísa vai me suceder aí na palavra, ela age também como uma regente, com a capacidade extraordinária de fazer o violino tocar mais alto, ou a flauta se elevar naquele momento, manter um andamento. Uma craque absoluta, ela devia ser tombada pelo patrimônio histórico brasileiro, entendeu? E ser proibida de exercer qualquer outra função que não seja cuidar do patrimônio histórico brasileiro. E sobretudo, um agradecimento meu a ela por esse projeto Itamaraty. Vejo que a Cíntia está aqui, a Cíntia Thaís da Fontoura, que é funcionária do IBAN, do IFAM, e foi para o Itamaraty requisitada para cuidar do projeto. Vejo também que a Catherine Goulois, que é digamos, fiscal do bem tombado, Itamaraty está aqui, fico feliz que elas estejam aqui. Jurema, brigadíssimo. Obrigada a você, Prisco. Muitos elogios assim acima do que eu mereço, tenho certeza que, na verdade, a gente tem uma equipe muito boa e a gente tem, sobretudo, sem rasgação de seda, né, um compromisso, um envolvimento grande do Itamaraty, né, da gestão lá por meio do ERERio, de confiança, e mais ainda, né, o caso de termos conseguido, né, de vocês, sobretudo, terem conseguido recursos para fazer projeto completo, que eu sei que é o alvo da cobiça, de todo mundo morre de inveja de poder estar numa situação de projeto completo, ou seja, que tudo que eu preciso de conhecimento eu possa aportar, porque tem previsão para isso, e isso é um privilégio. Então, trabalhar bem nessa circunstância não é assim tão grande vantagem, um monte de gente conseguiria fazer. Na verdade, o mérito é ter a possibilidade do projeto inteiro. Maria Luísa. Bom dia a todos, especialmente Prisco, que está conosco, um prazer. E Jurema, estou encantada com a sua... Eu sou vice-presidente da casa e trabalhei na Unesco em Paris por 3 anos. Estou encantada com a sua palestra, que não poderia ser diferente, né? O seu talento é muito grande na oratória, além do seu conhecimento muito grande. Então, eu gosto muito da área de patrimônio, sobretudo imaterial. E, sobretudo, eu fui uma das pessoas que fez uma carta para o Noca da Portela, quando era secretário, para fazer o tombamento material do samba de roda. Quando eu vi de Recife, vi que o frevo foi tombado. Bom, também estive muito próxima no tombamento, na verdade, na inserção de Brasília na lista de tombamento da humanidade, né? Estive muito perto e quase que deu errado, mas foi salvo a tempo, né? Por uma pessoa muito próxima minha, e as coisas deram certo. Mas eu queria colocar uma coisa, Jurema, o processo de tombamento, qualquer tipo de tombamento é uma coisa muito, como você falou, pode ser muito grande, como pode ser muito trabalhosa, todo mundo sabe disso. Então, veja bem, o que a gente pensa, o que a pessoa sente quando um processo tem princípio, meio e fim, um processo altamente pode ser dificultoso, trabalhoso, como quer que seja, e depois disso, por um critério de interesse público, é destombado. Como é que você vê isso? Eu sei que é bem polêmico, mas eu não podia deixar de botar. Eu sei. Os episódios... não é uma coisa assim, tipo assim, é um anticlima. Você trabalha por um tombamento, não é verdade? E, de repente, por um interesse público, um critério de interesse qualquer, que não se venha julgar agora, entre aspas. Inclusive, tem um decreto, né? Tem um decreto sobre esse tipo de destombamento, né? De acordo com o interesse público. Enfim, você não acha isso uma espécie de anticlima? Ou seja, a gente lutou tanto por uma coisa, foi tombada, de repente, tchau, é destombado? Na verdade, o procedimento do tombamento, né, ele já prevê o momento dessa instância, vamos dizer, julgadora, que é o chefe do executivo diretamente ligado àquela área, né? Então, o procedimento, ele é instruído, o processo de tombamento, com critérios técnicos, ele é avaliado pelo conselho, né, que é um conselho de especialistas com critérios técnicos. É claro que cada vez mais os conselhos, né, no caso do IFAM e dos estaduais e municipais também, eles mesclam visões profissionais diferentes para fazer essa avaliação. Aí ele chega no momento de decisão, e essa decisão é remetida, no caso do IFAM, para o ministro,
o presidente e o ministro, ou seja, há um momento do dirigente, vamos dizer assim, que, né, teoricamente está ali eleito para aquela função, eleito, né, democraticamente, nas vias, né, que se tem para exercer aquela função, dele fazer seu crivo. Belo Horizonte tem uma situação bem especial, que é um Conselho Deliberativo de Patrimônio, que é tombado lá, não passa pelo secretário, pelo prefeito, por coisa nenhuma, é uma jabuticaba belo-horizontina, que só existe lá. Mas o próprio Decreto 25, ele prevê esse rito em que você tem um momento dessa decisão. Então, quer dizer, os destombamentos, eu vi que houve algumas polêmicas nesse sentido, recentemente, sobretudo, destombamentos pelo arruinamento do bem. Isso não faz nenhum sentido, porque acaba sendo um prêmio, né, para quem fez o dano, né? E o ato, nesse momento houve uma discussão se ele seria um ato da presidência do IPHAN ou se ele seria também de quem tombou, e eu entendo que ele deveria ser um ato superior, né? Ou seja, a gente está sujeito a isso, e isso não se resolve no âmbito do patrimônio, isso se resolve no âmbito da política, né? A gente tem que escolher bem, né, quem vai nos dirigir, que tenha compromisso público, né? Que você até mencionou o interesse público, na verdade não é, se eu entendi bem, quer dizer, não é o interesse público no sentido do interesse comum, é o interesse de um gestor, né? É o critério subjetivo ou particular. E que é circunstancial, que é de um determinado momento. Por isso que o procedimento, né, de levar ao tombamento, ele é tão passo a passo, ele é tão fundamentado, né? Agora, para terminar, eu só queria dar os parabéns a Minas Gerais, que é um verdadeiro exemplo de Estado. Eu, como também neta de mineira, eu tenho um amigo que é o grande secretário de Cultura de Minas Gerais, agora e Turismo, que é o Leônidas de Oliveira, e realmente Minas Gerais ela é um verdadeiro exemplo para o Brasil, né? Porque tudo acontece ali, né? Nós gostaríamos tanto que acontecesse aqui no Rio também, né? É preciso, né? É preciso, assim. Mas, olha, beijo a todos, muito obrigada, e foi um prazer lhe ouvir, viu, Obrigada, Maria Luísa. Obrigada ao Douglas pelo convite, a Jurema. Jorge Bragança. Acho que ele não... Vamos passar aqui, nós temos outras perguntas. Aqui, eu tenho aqui, já abri aqui. Presidente Douglas, parabéns pela escolha, foi excepcional. E quero cumprimentar a Jurema Machado, foi magnífica a sua ideia, uma visão perfeita, e só tenho que elogiar. Eu queria dizer, Jurema, eu sou presidente de uma fundação em Teresópolis chamada ProArte, que foi criada em 1931 por um alemão chamado Theodor Heuberger. E nós tentamos salvar essa instituição, porque ela estava para acabar. Quando caiu o Muro de Berlim em 89, a Alemanha, que nos dava um pequeno patrocínio, cortou, disse, olha, eu assumi a outra Alemanha, não posso dar mais. Eu interferi, disse, vamos salvar isso aqui, e fiz, então, um acordo com a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, FESO, que é uma grande instituição, nós temos 23 cursos com medicina, que é o carro-chefe, e salvamos a ProArte mantendo as finalidades dela. E lá nós temos documentos fabulosos, temos partituras, inclusive de compositores estrangeiros, como Richard Strauss, e achei no outro dia uma partitura de um compositor brasileiro chamado Pussmeier, em que fez um oratório, um coral, em homenagem a Dom Pedro II. Eu agora estou estudando para ver se ele tem valor artístico para a gente levar. Mas eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, Jurema, professora Jurema, é o seguinte, você falou que lá começou com o Vitor Hugo o trabalho de evitar que as pessoas destruam o que existe. E eu tive um período na ProArte em Teresópolis, eu quase que tive um gestor que ia destruir toda a documentação. E eu corria tempo de salvar tudo isso, porque ele achava que era documentos que ia para o lixo, partituras, fotografias, fotos, documentos escritos. Nós temos poema do Vila Lobos, nós temos uma série de coisas. Então, o que ocorre?
qual seria a estratégia que nós usaríamos para essas pessoas que destroem? Você citou o caso do Valongo, você citou outros casos de estátuas que eram destruídas por negros e tal, mas e disse que isso deve ser preservado, mesmo com uma memória triste, mas como uma lição para o futuro, para o presente. E isso tem ocorrido muito no mundo todo. E aqui eu tenho sentido que as pessoas não prestigiam isso. Qual seria a estratégia, Jurema, que você vê da possibilidade da gente salvar essas coisas e não deixar que sejam destruídas por questões ideológicas, por questões outras, enfim? O senhor está mencionando mais especificamente o seu caso, ou isso em geral, assim, do ponto de vista de geral. Até nesse meu caso, porque eu tive esse problema para salvar sentiu na pele. Esse patrimônio documental e consegui salvar. Ele custou de organizar. Então, essa questão do patrimônio, ela é uma luta permanente, né? E ela tem que estar, vamos dizer, compartilhada com a opinião pública. Há momentos assim de um certo recuo no sentido de ter ações administrativas internas dentro do gabinete para tomar decisões, vamos dizer, impositivas de um momento para o outro, para evitar que uma coisa seja destruída na calada da noite, etc. Mas, de certa forma, eu acho que a gente superou esse momento. Quer dizer, esses embates eles estão colocados, a transparência, né, na administração pública, ela é um valor, assim, uma coisa da qual não se pode voltar atrás mais, é um avanço que, independente de quem esteja na frente aí da gestão, ela é um passo que não se pode retroceder. Então, eu acho que esse tema do patrimônio ele tem que ganhar mais a discussão pública, a opinião pública, e num sentido mais ampliado do que esse da preservação de relíquias, né? No sentido de excepcionalidade, coisas tal, porque no seu caso, por exemplo, né, citando os acervos, com certeza você tinha ali lições em termos de conhecimento, em termos de que estavam agregando informações a mais sobre esses autores, sobre a trajetória deles, etc. E isso tudo é, de alguma forma, lição para o presente, né? Há alguns historiadores que falam assim, nós estamos tentando criar um presente monstro que abrigue tudo, quer dizer, tentando recolher tudo, né? com essa, vamos dizer, ansiedade que temos hoje, né? Da transformação muito violenta, muito rápida das coisas, né? Nós estamos caminhando para essa ideia de guardar tudo, do presente que aborda, né, tudo, ou esse patrimônio faz sentido nas nossas vidas, esse patrimônio faz sentido em melhores condições de vida para as pessoas, ele faz sentido em trazer conhecimento e informação, ou seja, é uma batalha permanente de convencimento, de opinião pública, de projetos que sejam, vamos dizer, mais compreensíveis, né, por todos, que não seja aquela coisa que fica lá dentro da Torre de Marfim. Né? Eu acho que tem certo, fazer um trabalho de educação também, né, de divulgação dessa coisa. Com certeza. Olha, muito obrigado, meus parabéns mais uma vez. Quero cumprimentar o embaixador Prisco pela iniciativa do Museu Itamaraty e você particularmente. Muito obrigado, Douglas. Fiquei muito satisfeito com a palestra. Obrigado. Jurema, nós temos mais 3 perguntas. Uma nós vamos passar para o Ciro, para a Melissa e depois para a Luciana. Ciro, com você. Bem, em primeiro lugar, agradecer ao Douglas esse convite, porque eu assisti uma palestra muito boa, uma aula sobre patrimônio muito bem dada. Quer dizer, a Jurema, além de ter mostrado a sua qualidade de gestora, excelente qualidade de gestora na direção do IPHAN, ela também tem qualidades de mestra, de palestrante extraordinárias. Muito boa a palestra dela. E eu queria saber, Douglas, o seguinte, eu achava importante, primeiro eu queria saber se ela foi gravada, porque eu acho que
por exemplo, a Silvia, minha mulher, que lamentavelmente não podia deixar de ir à reunião, uma reunião sobre lá relativa à obra do museu, e várias outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de assistir. E eu queria saber se foi gravado, porque isso devia ser divulgado. Meus parabéns a Jurema e a Douglas. Ciro, está sendo gravada, nós vamos disponibilizar, a Associação Comercial tem feito esse trabalho de disponibilizar, então, breve já estará disponível aí. Nós é que agradecemos de ter você aqui conosco, com sua experiência, com o seu conhecimento. Agora vamos passar a palavra. Melissa, você quer fazer a pergunta ou eu leio aqui? Melissa? Eu vou fazer a pergunta que ela nos enviou pelo chat, que é a seguinte: a Melissa Alves, pensando nas leis de tombamento e preservação dos patrimônios materiais e imateriais, quais são as estratégias e avanços que os órgãos municipais, estaduais e o próprio IPHAN vêm tomando ou podem passar a tomar no que diz respeito ao diálogo para com a comunidade que vive diretamente o contexto urbano desses bens culturais? Ok, boa pergunta. Antes de responder, a Melissa, só queria comentar a fala do Ciro, que, na verdade, eu fico até constrangida, porque é de uma humildade enorme o Ciro dizer que tem alguma coisa a aprender comigo. Na verdade, o Ciro é uma referência para todos nós. E quando teve um momento aí que eu comentei assim, que a técnica é sinônimo do tempo, e quem tem experiência de olhar, né, de compreender a técnica, compreende esse processo histórico, o Ciro os monumentos, a arquitetura, né, para ele, falam ao ouvido dele de uma certa forma que tudo fica compreensível. Eu já presenciei isso aí como aluna do Ciro, diagnosticando edificações, especialmente período colonial, em que a gente toma um susto, né, de como é que cada pedaço de tijolo, cada encaixe, cada solução que está ali diz alguma coisa sobre um tempo. Então, genial isso, obrigada pelo comentário. Olha só, da Melissa, né, como é que pode avançar e como é que estados e municípios têm agido e nessa relação do imaterial. Eu não abordei esse tema, o Douglas tinha me chamado a atenção, né, do que eu imaginei que era o interesse maior de vocês, na questão do patrimônio edificado, e também porque não dá tempo, e também porque não é bem o que eu faço melhor. Mas, no caso do imaterial, eu vejo que tem uma diferença grande no processo de seleção, de escolha de bens. Eu tinha mencionado isso lá no começo, que, na verdade, se o patrimônio material ele pressupõe, vamos dizer, uma fundamentação que é, vamos dizer, mais cartesiana, mais acadêmica, né, partindo de dentro do gabinete, levando a um conjunto de considerações para um conselho. No caso do imaterial, o processo é inverso, e aí, às vezes, as pessoas não entendem, inclusive acham que demora muito, etc. Não é que ele é inverso, ele deve ser inverso, nem todo mundo faz assim, que é o seguinte, para se preservar um determinado conhecimento, que seja aí no Rio, o samba do Rio de Janeiro, ou que seja a capoeira, eu estou tratando de manifestações vivas, cuja existência ela está baseada no desejo, no envolvimento das pessoas que são as detentoras daquela prática. Então, elas não existem sem as pessoas, primeiro. Segundo, elas são passíveis de mudança no tempo, tanto que a expressão tombamento, quando se trata de imaterial, ela é incorreta, porque o tombamento está mais associado com essa ideia de preservação da materialidade, e no caso do imaterial, essas manifestações mudam no tempo e elas devem mudar, não tem que engessar nada nesse campo, né? Mas elas pressupõem, elas dependem do envolvimento dos detentores. Então, a prática correta é aproximar dessas comunidades, ou às vezes elas se aproximam, né, do órgão de proteção, e trabalhar com elas de como elas vão ter práticas de transmissão para gerações, que tipo de problema elas têm na manutenção daquela atividade ou daquele bem, como é que elas querem
se fazer interpretar, né, como bem imaterial. Então, o processo que antecede o registro, ele é muito rico, e ele gera consequências práticas muito concretas. Sei que o tempo está curto, mas assim, é difícil falar sem dar exemplo. O queijo lá de Minas Gerais, né, da região do Cerro, é uma prática, é um modo de fazer que é transmitir de geração para geração, que está diretamente ligado às condições da natureza naquela região, e que encontrava restrições dos órgãos sanitários, né, da Anvisa, no que diz respeito ao processo de cura do queijo, enfim, a higiene, ou sei lá, exatamente alguma coisa que é necessário lá para o queijo processar e que não é a mais adequada do ponto de vista de saúde pública. E isso daí foi, vamos dizer, o IPHAN, na época, intermediou essa relação Anvisa-detentores daquela prática para chegar na frente com um queijo, vamos dizer, relativamente transformado, mas mantendo as mesmas características e o mesmo tipo de conhecimento, mas agregando esse componente a mais, né? Como foi com as panelas lá de muqueca do Espírito Santo, as de goiabeiras, em que se apoia aquelas mulheres a organizar, são sobretudo mulheres, a organizar associações para elas se defenderem do ponto de vista de mercado, para elas distribuírem aquele produto que não é fácil de ser distribuído, etc. Ou seja, a ação sobre imaterial, ela tem um pressuposto de mobilização. No caso da capoeira, estão organizados comitês de capoeira no Brasil inteiro. A capoeira tem inúmeras modalidades, diversas formas de manifestação. Então, nesse aspecto, eu acho que estados e municípios apropriaram dessa política muito mal. A gente chegou a fazer um diagnóstico disso. E outra coisa são os políticos de carreira que resolvem, vão eleger não sei o quê, patrimônio imaterial, etc. Como se isso fosse possível a partir da canetada. Da canetada, você faz uma coisa honorífica, faz uma badalação, mas depois não tem consequência nenhuma. Né? E todas essas ações de patrimônio imaterial, quando elas pressupõem a organização dessas comunidades, a compreensão do tipo de dilema, de desafio que elas vivem, para que o patrimônio material, a ação do Estado, seja uma ação de continuidade daquela prática, né? Sobrevivência no sentido admitindo a transformação, mas continuidade, se isso não for feito, isso é balela. A Unesco se espelha muito na experiência do IPHAN, no imaterial, porque depois que a Unesco lançou a sua convenção em 2003, foi um boom no mundo de registrar patrimônio imaterial, mas as pessoas não querem construir a política, elas não querem as responsabilidades do Estado e querem eleger bens para ir lá no plenário da Unesco e fazer bonito. E isso tem um valor, inclusive, de mercado. Quando discussões, por exemplo, relacionadas com o vinho de determinada região, como a prática do queijo também na Europa, né, com as inúmeras modalidades, etc., isso acaba tendo um valor comercial que, muitas vezes, pelo gestor público, é assumido como, enfim, uma oportunidade, mas, na verdade, isso é uma irresponsabilidade, porque isso não tem permanência. Né? Então, estados e municípios se espelham muito na política federal, mas no imaterial eu acho que tem feito mal. Inclusive, o Rio de Janeiro não acho que é um bom exemplo no campo do imaterial, especialmente para o município. Quando vem aquela história do Biscoito Globo, eu entendo que o Biscoito Globo é vamos dizer, uma marca do Rio de Janeiro, mas não é um processo que caiba nessa categoria, pelo menos na forma como ela foi concebida. Né? Agora, o que tem muito que fazer para melhorar é porque ninguém abre mão do seu pedacinho. Né? Se você tem superposição de proteções, há que se acordar procedimentos entre os 3 níveis e delegar tanto quanto possível para os municípios, porque é lá que é o último lugar. Né? Na Europa, nos lugares que têm políticas mais avançadas, os municípios têm um protagonismo muito maior. Eles acham até engraçado, assim, curioso a nossa forma de trabalhar, porque você não tem um ente federal atuando na casinha do Chico Mendes, lá na Amazônia, e no licenciamento da barragem de Belo Monte, numa grande escala, entendeu? Assim, o IPHAN atua em todas as escalas, e isso precisava ser melhorado. Já vai, agora eu não posso. Já vai. Jurema, nós temos mais 2 perguntas. Uma da Luciana Canan e depois nós temos do Bruno.
A Olha Luciana só, eu Canam- só estou com um problema de horário, eu mesma que estou falando muito, né, a culpa é minha, mas eu queria encerrar às 12h10, será que é possível? Eu tenho que Sim, não, as me duas deslocar. últimas perguntas. Tá. Nós fazemos as duas Tá últimas. bom. A Luciana Canam perguntou qual a sua opinião, caso esteja acompanhando, a respeito da liberação do Estado de Minas Gerais à mineração na Fazenda Ana Cruz. E, em seguida, a gente entra o Bruno. Tá? A Fazenda, o que? Eu não estou acompanhando, porque eu não consegui... Fazenda Ana Cruz. Ai, desculpa, eu não tô acompanhando. Essa questão da Serra do Curral foi mais vocal, eu soube, mas essa outra eu não estou sabendo. Agora, a mineração é um conflito permanente, né? Isso aí não tenha dúvida, que envolve os órgãos ambientais, mas envolve também o patrimônio, e que precisa ser vista numa perspectiva de, né, parece retórica isso, mas de desenvolvimento sustentável, né? Porque não dá para ser uma coisa tão imediatista, né? Tá. Vamos passar, então, para o Bruno, para a última pergunta. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Foi muito bom a palestra. Eu me recordo, né, no tombamento de docas, né, que eu participei pelo Conselho dos Negros, seja do Estado, seja do município, e a minha pergunta vem justamente nessa questão, né? O tombamento foi no IFAM, 2016, eu que fiz a defesa, o Arno, que foi do Conselho do IFAM, que hoje é do imortal da Academia Brasileira de Letras, que foi o relator. Como a sociedade civil pode fazer para fiscalizar os espaços que foram tombados pela União? Qual é, a senhora que já foi uma gestora do lado de lá, né? Qual é o mecanismo que podemos utilizar? Veja como docas, né? Em frente, a gente chamava agora de Agapão da Cidadania, mas Doca Dom Pedro é em frente ao Cais do Valongo, onde a senhora citou. Uma questão totalmente de um engenheiro negro, conhecido, André Rebouça, mas desconhecido que era negro. Então, como nós podemos fazer como sociedade civil, como conselho, essa observação sobre a conservação do patrimônio tombado? Você tem algumas instâncias que são formais mesmo, né? Lá no caso do Valongo, pelo fato de ser patrimônio mundial, está criado lá o comitê gestor, quer dizer, está criado, não sei se está funcionando, mas a Unesco tinha colocado isso, coloca isso mais recentemente, sobretudo, como uma pré-condição para aceitar a inscrição de bens na lista do patrimônio mundial. O comitê gestor não é nem o Estado, nem o município, nem a União, mas é tudo isso mais sociedade civil, né? Por que a Unesco faz isso? Porque ali bate de tudo, né? Assim, todo mundo já passou por experiências em que, se não for, vamos dizer, equilibrada essa gestão, esse envolvimento desses entes todos, a coisa não acontece. No caso das paisagens aí do Rio, também inscrito na Unesco, eu me lembro que as primeiras reuniões do comitê gestor era assim, praticamente uma primeira experiência de sentar meio ambiente com o patrimônio, na preparação do dossiê, isso já aconteceu, né, de uma forma mais efetiva, de dar consequência para essa proteção. Agora, então, tem os mecanismos formais, mas tem também, formais que eu digo, previstos pelo próprio instrumento, né, do tombamento ou da inscrição na Unesco, mas tem também, enfim, todas as possibilidades de acesso à informação, de uso à imprensa, de mobilização e etc. Tem que bater na porta, quer dizer, o acesso à informação, ele né, previsto legalmente e irreversível, e tem que estar mobilizado o tempo todo. É meio cansativo isso, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo antenado e se organizando com... os órgãos de proteção do patrimônio, eles têm a obrigação de responder a qualquer tipo de questionamento, né? E eu posso te assegurar que a legislação ela é bastante eficaz no sentido do que ela prevê. Você pode ter, né, coisas que vão sendo postergadas e ganhando tempo, etc., mas que a legislação ela é muito abrangente, o Ministério Público está aí, né, para apoiar também todas essas questões que tendem, né, a passar ao largo da ação do Estado.
Mas, enfim, é uma vigilância permanente, não vejo muito outra forma, e se vincular, né, tanto quanto possível, a essas instâncias formais que estão estabelecidas. Jurema, dado o passado horário, nós queríamos te agradecer a oportunidade de estar conosco, de compartilhar conhecimento, de esclarecer e, sobretudo, o patrimônio precisa de sensibilização. Eu acho que isso é cotidiano, é constante, e acho que sua contribuição hoje vai se somar, mas esperamos também, em breve, poder visitar as obras do Itamaraty com a sua presença. Então, vamos pensar num futuro próximo, uma visita a essas obras que nós estamos torcendo para que ela seja uma referência nacional para a preservação e o uso de um bem significativo, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o Estado, para o Brasil. Então, muito obrigado, vou te passar para as palavras finais. Pessoal, eu queria, sobretudo, agradecer. É sempre muito prazeroso quando a iniciativa vem, né, do caso, por exemplo, independente da relação com o Douglas, de amizade, de trabalho conjunto há muitos anos, mas da associação comercial, ou seja, isso que a gente estava preocupado, esse tema ele ganha cada vez mais espaço, mais ambiente. Eu tenho certeza, quer dizer, o que eu tentei fazer foi que essa fala, vamos dizer, reverberasse de alguma forma nas experiências, né, de vocês, de relação com a cidade, de relação com o desenvolvimento, com os empreendimentos, etc., para que essa contribuição seja, vamos dizer, fuja do nosso campo do patrimônio. Né? Eu tinha um amigo que volta e meia dizia isso: vocês precisam parar de pregar para os convertidos. Eu até acho que o nosso público hoje aqui é sobretudo de convertidos, né, ou convertidos à causa do patrimônio, mas em qualquer, vamos dizer, circunstância, qualquer chance, né, que se tenha de compreender esse sentido do patrimônio e os efeitos e os processos para além, né, desse nicho tão pequeno que é ainda, né, quem conduz essa política, eu acho que é sempre benéfico, e vocês são uma correia de transmissão aí super importante. Por isso é que eu que tenho que agradecer. Tá bom? Estou à disposição para outras conversas, tanto quanto possível. Sobre o Itamaraty, claro, os donos da casa, né, o próprio Itamaraty é que convidará vocês, e no que eu puder ajudar, nós temos uma equipe de arquitetura, que essa, sim, é a responsável pelo projeto, que é do Instituto Pedra, que está baseado em São Paulo, e eu faço um pouco essa articulação aí das diversas especialidades, das diversas interfaces. Então, mais uma vez, muito obrigado, e em breve teremos outras reuniões, e Jurema sempre convidada e sempre uma fonte importante para nos orientar. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, dos conselheiros deste Conselho Empresarial de Assuntos Culturais. Então, muito obrigado e boa tarde. Obrigada.